Eu tenho a alegria de poder estar com o Júnior Barroso aqui à minha direita, jogando na lateral direita, avançado, né? Ele é casado com a Késia Barroso, filho Gabriel, que está nos acompanhando ali, né, de longe, e o Arthur Barroso, não é isso? E também ele está em Brasília, Distrito Federal. Nós sabemos que, né, a cidade é a nossa capital federal, né? E com a igreja em Jesus, né? Ele tem, ali a igreja tem 6 anos, 250 discípulos, ele tem, não pode falar a idade, mas vou falar, 39 anos, né, convertido a 11, recebeu o chamado pastoral aos 13, é isso? Aos 13 anos, e está com o ministério há 22 anos, sendo 10 de ministério pastoral. Isso mesmo, pastor. Que bom estar com você aqui, filho. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, ao lado de grandes homens de Deus e desse coração pastoral que o senhor tem, que me admira, né? Isso é formidável. A gente se conheceu esse ano, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente se conheceu esse ano pelo Zoom, né? Pela chamada de vídeo. E na realmente verdade, a gente aprofundou o relacionamento esse ano, né? A gente se conheceu ano passado no time do Profético, no momento do Profético. Sim, numa alvorada também. Tá, verdade. E a gente aprofundou relacionamentos agora. E para mim é uma honra mesmo estar com você aqui. Obrigado. E aqui, mais na meia, né? Nessa meia, só distribuindo aí, ó, né? Essa camada de um jogo legal. O Samuel Antônio, né? Samuel Antônio Santos, é isso? É. Eu já tive lá em Poconé, na igreja de Poconé, casado com Marissa, né? Que hoje está aqui também na região, casado com ela, tem 3 filhos, na verdade, né, filho? 3. Tomás, a Eva e o André. Também tem uma coisa, é muito legal que eu tive lá no Poconé, lá no Pantanal, né? Além de conhecer a toca da onça, né? Ver o quanto que a igreja está linda ali, a igreja Nossa Casa, não é? 100 km de Cuiabá. 100 km. 100 km de Cuiabá. A gente tem que andar um pouquinho, desce no aeroporto ali. Isso. E passa por Sorriso, passa por Lucas do Rio. Não, Sorriso fica para o lado de lá. De lá do outro lado. Norte do estado. Mais longe, né? Isso. Nós estamos ali na região da Baixada Cuiabana, próximo de Várzea Grande. Mas aquela rodovia Transpantaneira. Transpantaneira, olha aí, Fábio. 4x4. 4x4. Aí você vai para lá, para Tocantins, não é isso? Isso. Já vai falar já. E tem 170 membros a sua igreja. Isso. Para mim é uma alegria. Já ter estado lá, né? Pastora Vívia já esteve lá. Então, é uma alegria poder juntar vocês aqui Pastor hoje. Esther também. Esther também. Então, cara, estou bem nessa fita aí. Seja bem-vindo, filhão. Que bom. Muito obrigado, pastor. Para mim é uma honra estar com o senhor e com todos os pastores aqui da mesa. O senhor é um ser apaixonante. A gente combinou isso, gente. Que a gente dissesse fácil, a gente foi combinado. E o Fábio Zambaldi, que é uma figura carimbada da nossa conferência. Você já está na rede há quanto tempo já, Fábio? Desde 2006, 2007. A meia hora que tinha a rede, você já estava lá, né? Conheci o Fábio, pastor me indicou, né? Falou de você por telefone, estou aqui e tal, e cuida do Fábio. Mas o Fábio é muito a cara da igreja também. Ele é casado com a Val, uma linda mulher de Deus, que chama ela de Mulher Batista, não é isso? Mulher Batista, não é? Ele está ali na Ilha do Governador, com uma igreja de 600 membros. 600. Ele é pai do Jonathan, casado com a Thalita, e do Lucas, casado com a Júlia, né? Júlia dentista, está formada, teve gêmeos, está famosa aí na televisão, que está fazendo novelas. Isso, né? Também, está lá, as menininhas. Fizeram um encaixe na novela lá, que aparece as duas, né? Então, uma honra, filhão, estar com você mais uma vez, que traz uma galera. Aliás, aqui, você veio com um grupo de... São 10. São 10, 17... Eu acho que aqui está 45 hoje. 45. Na verdade, ele não traz pouca gente, não. Dessa vez que ele veio com pouco, porque já várias vezes já ganhou pela melhor comitiva ou comissão que veio para participar. Mas só a família dele já dá metade da comitiva. Né? Agora dá. Agora... E ele veio lá da Ilha do Governador, né? Lá do Galeão, pertinho do Galeão. Pertinho do Aeroporto Nacional. E a gente, da Baía da Guanabara, tem que guardar o Pantanal, tem que guardar o Distrito Federal, capital da verdade, né? Então, só para dar essa bate-bola inicial, gente, exatamente essa era a minha intenção. De trazer culturas diferentes, pessoas com sonhos diferentes, com igrejas tamanhos diferentes, para esse ano do Espírito Santo. Nós estamos falando do ano do Espírito Santo, que é 2022. E a igreja
que o pastor Carlito, né, batizou esse ano, chamou esse ano de ano do Espírito Santo, essa igreja apostólica, profética e pastoral. Então, eu queria que cada um aqui desse uma palavrinha a respeito do que está vivendo, né? Do que está passando, como é que está sendo esse pós-pandemia, guerra no leste europeu, daqui a pouco tem dengue, tem chikungunya, tem um monte de coisa, e como é que está a sua igreja hoje, para a gente entrar depois em alguns detalhes ministerial e falar um pouquinho do coração. Fábio, como é que está hoje a Ilha do Governador, como é que está ali a Igreja Batista do Moneró? Bom, paizão, é uma alegria nós estarmos aqui, né? Podemos participar com esse povo aí, seleto, que Deus tem nos abençoado, né? E sempre receber alguma coisa, sempre no Espírito a gente recebe, né? Então, essa é a nossa motivação. E nós agradecemos porque grande parte daquilo que foi ensinamento, né? Aquilo que foi motivacional, inspirador, veio dessa casa aqui, de uma nova perspectiva, né? E quando nós começamos a trabalhar, foi inovador, realmente, mas chegou a pandemia, e algo que era muito novo, né? As situações, as perspectivas e tantas outras coisas, muito novo, ninguém aprendeu no seminário, não tinha livro que tinha ensinado nada. Eu preguei quarta-feira retrasada, né? Alguns pastores me pediram ajuda, eu falei assim, cara, eu não sei nem como te ajudar, porque eu não sei o que fazer, só que eu estou fazendo isso, com o que o pastor pregou agora, né? Ministrou muito bem, ele falou assim, o que você tem? Né? Eu só tinha uma vara na mão, como Moisés, né? Jesus perguntou, o que você tem? 5 pães e 2 peixes, e o que nós tínhamos era uma câmera, né? Um povo animado por demais, né? Um povo que orava, e nós começamos a trabalhar, né? Fazendo celebrações e tudo, e chegou depois, quando acabou, na verdade, a nossa igreja, depois dessa pandemia, nós começamos no Rio de Janeiro, depois do carnaval, dos carnavais, né, que foi em fevereiro e também abril, nós começamos a retornar agora. Mas em janeiro nós já conseguimos nos reunir, ter a nossa escola ministerial, voltar às células, né, que são presenciais, que nós não estávamos mais com células presenciais, retornamos com cuidado. Mas o que ficou? Ficou a célula que é online, né, para aqueles que ainda estão naquele grupo de risco, né? Então Deus nos ajudou nisso, com uma equipe maravilhosa, com as nossas limitações, é claro, que muitos, quando retornaram, alguns são empresários, outros estavam estudando, né? Tinha que entregar trabalho, voltou à faculdade presencial, então foi aquele trem que estava correndo e teve que diminuir devagarzinho, e cada um que era líder e que veio se tornar líder, se adequar nessa realidade, né? Então, nós estamos ainda, paizão, se adequando a essa realidade nossa, né? Então, já o trem já começou a andar, já começou a correr um pouco, né? Vamos ter o nosso final de semana Vida Vitoriosa, que é um dos retiros que nós tínhamos de cura e libertação, e agora nós vamos conseguir, agora vai ser em setembro, né? 2, 3 e 4 de setembro. Então, nós já estamos retornando. Você vê que o pastor Sênio já começa a falar da agenda da igreja. Você reparou, não? Entendeu? Seguinte, entendeu? Não perca não. Tá? Inclusive o telefone Mas assim, eu sei da igreja, da saúde da igreja, sei do carinho, né? Tanto é que você fez recentemente lá na Ilha do Governador, né? Aquela mentoria, né? No Rio de Janeiro, o pastor Carlito esteve lá, né? E a gente fez também lá na Marchada, né? Eu fui com o Duque de Caxias, pastor... Alex recuperou já, a saúde está tudo bem, já voltou para a igreja, estava muito abatido, estava com problema de Covid, mas foi uma alegria para nós, porque o Rio de Janeiro já está mostrando realmente essa coisa borbulante aí. Mas vamos lá, Júnior, que diferença que tem, né? Tá com uma igreja no Rio de Janeiro, né? A gente vai falar daqui a pouco de Poconé, mas está lá em Brasília, né? Esse centro nervoso, essa coisa que borbulha 24 por 24, né? O que é ser pastor lá em Brasília? Pastorzão, eu costumo dizer que ser pastor em Brasília é um grande desafio. Porque a gente recebe cultura de todos os lados, né? Gente de todos os tipos, né? Vem todo geral. Eu sou do Rio de Janeiro, sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, e eu sei como é a cultura no Rio de Janeiro pelo servir, né? E no DF a gente tem uma vida muito ativa, então muitas pessoas às vezes preferem contribuir do que botar a mão na massa para servir. O servir às vezes não é uma cultura tão intensa. Então assim, a gente tem esse desafio. E uma outra coisa é a questão da receptividade. Como é uma cultura muito heterogênea, você não tem uma
receptividade, por exemplo, igual do Sudeste. Né? A gente brinca que no Sudeste o cara conheceu, já está levando para casa para comer o churrasco. Na mesma hora. Verdade. Não é? No Rio de Janeiro nós somos assim. É assim. Mas... E aí, lá não. Lá ainda às vezes é uma cultura um pouco mais distanciada. Então, assim, na Indizas, por exemplo, na nossa igreja, a gente buscou trabalhar isso. Né? Hoje a gente... uma das marcas da igreja é que você não entra na igreja e não sai sem que alguém da igreja te dê um abraço, te dê uma boas-vindas e marque. E isso é algo que tem feito a diferença no DF, porque lá não se costuma. Às vezes você tem isso, muitos em algumas denominações, você entrar e sair e as pessoas não falarem. E lá não. Na Indizas a gente busca. E uma das coisas, eu conversava até recentemente com um casal que a gente recebeu na igreja e eu pedi uma coisa, para me falar uma coisa que chama a atenção deles na igreja, que chamou a atenção. E eles me falaram o acolhimento e a ministração da palavra. Uau, então, assim, o acolhimento me marcou muito. Porque essa contracultura, pela diversidade de cultura, de sociedade, né? Você tem gaúcho de um lado, tem um nordestino do outro, e ali é muito forte isso. Né? E nós estamos falando também de mais de 3 milhões de habitantes no Brasil. É um centro que converge todos ali, né? E tem uma vida social muito ativa, muito trabalho e uma vida social muito ativa. Apesar das pessoas acharem que no DF ninguém trabalha, mas todo mundo trabalha. Então nós estamos sabendo... Mas se trabalha muito no Distrito Federal e, assim, as pessoas têm uma vida social muito ativa. Né? Então, a gente precisa, muitas das vezes, trazer essa cultura. Então, esse é um grande desafio que a gente tem hoje no DF, trazer essa cultura do servir. E nós, como Indizas, como igreja, a gente está buscando isso. E o Fábio está falando que está trazendo aos poucos a igreja. Você também está nesse movimento de recomeço, a nossa igreja tem 6 anos, né? E aí iniciamos meio que num modelo tradicional. E aí, em 2018, o Senhor me deu uma visão sobre a questão de uma igreja com propósito. Não conhecia a rede ainda. E aí eu me lembro que eu fiz uma oração, a gente começou a caminhar, eu caminhava só, teoricamente, e aí eu fiz uma oração ao Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso de pessoas que caminhem pelo mesmo propósito para estar junto. E aí começou o Senhor trazer alguns amigos, inclusive veio a Rede Spire, e aí a gente começou nessa questão dos relacionamentos. Né? Em 2018 a gente, então, fez essa transição completa para uma igreja com propósito, né? E ano passado o Senhor nos deu uma nova visão para um novo tempo. E aí foi quando a gente transicionou o nome da igreja, de Igreja Batista para Indizas, né? Por causa exatamente dessa questão do em Jesus, por a gente hoje entender que muitas pessoas, em especial isso no Distrito Federal, muitas pessoas são feridas pelos processos religiosos. Sim. Então, quando elas veem o nome de uma denominação, elas já não querem mais saber. Até que é um pouquinho um hibridismo aí, né? O in Jesus. Isso. Né? Aí a gente, um versículo que marca muito a história da nossa igreja é Gálatas 2:20. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E aí esse em mim a gente tradicionou para em Jesus, que é em Jesus ou Jesus em nós. E aí a gente, essa foi uma da visão que Deus me passou ano passado, que é de anunciar única e exclusivamente o nome de Jesus. Então, quando alguém agora me pergunta, vocês são o quê? Batista, Assembleia, Presbiteriana? A gente é Jesus. A gente é em Jesus, entendeu? Então a gente está em Jesus e não tem essa outra. Pastor, eu achei muito. Posso falar? Fala, claro. Eu achei muito interessante o que o pastor falou, o pastor Júnior, que eu acho isso legal de todos os pastores que normalmente vêm para a rede. Não é pastores que estão buscando uma novidade ou estão buscando algo que está na moda. Boa. Mas foram pastores que estavam buscando já algo, tinham uma sede, um desejo, um propósito, encontraram na rede, sabe, algo que casou muito bem com aquilo que eles já estavam buscando, né? E então encontraram aqui. E esse foi a minha mesma pegada, a mesma caminhada, né? Nós estávamos no nosso estado, nós viemos também de uma realidade tradicional, né? Nós somos ainda ligados à Convenção Batista Brasileira e a gente estava procurando, né, onde se inspirar, onde encontrar conexões. E quando a gente ficou sabendo da rede, eu conheci a rede através do Reação, né, em 2017. Aí eu falei, os jovens da minha igreja falaram, vamos, pastor, vamos lá conhecer, né, esse movimento. Quando eu cheguei aqui, eu conheci um monte de pastores que eu conhecia lá de Brasília, de Goiânia, né, o pessoal do Céu na Terra. Sim. E eles falaram da rede para mim, eu falei, cara, onde é que eu estava que eu não vi isso, né? E quando nós conhecemos a rede... Quero cair nessa rede, não é? Né? E quando eles começaram a falar para mim sobre a rede, como que funcionava, eu falei, é exatamente isso que nós estávamos procurando.
e o que nós já trabalhávamos, mas talvez sem a mentoria, sem as ferramentas que a rede nos proporciona. E quando isso aconteceu, quando veio essas ferramentas, quando veio a mentoria, meu Deus. São respostas, né, que você estava procurando, às vezes não tinha, por vários motivos. Às vezes o distanciamento mesmo. Como a rede começa a divulgar e alcançar, né, por isso que com essa conversa aqui, né, com esse podcast, eu quero realmente fazer passar isso, né, que são culturas, né, são estados diferentes, né, com realidades diferentes. Verdade. Totalmente diferentes, né? Eu estando lá em Poconé, você pegava o carro e me levava 30, 40 quilômetros para chegar no hotel. Não é? Lembra? Verdade. Não é? Eu brinquei falando assim, que aí quem me levou, acho que era o Matheus que me levou, não, Thaís e Cristiano. Cristiano. Me levou e, pastor, você quer parar para ver a toca da onça, né? Então, quer dizer, o que lá na Ilha do Governador, vamos dar uma passadinha no aeroporto? Né? Diferente. Ou então lá na Catedral de Brasília, né? Sim. É diferente. Então, é exatamente isso, filhão. Essa coisa diferente que alcança você através dessa... Eu já falei para vocês que tem uma marca no pastor Carlito, né? Que é forte, que é a generosidade. Esse nível de generosidade, de simplicidade do pastor Carlito, que faz com que essa aproximação crie algumas respostas, alguns questionamentos que a vida toda você pudesse ter. O Fábio está quantos anos de pastor já? Vou completar 16. 16, né? Então nós estamos com 2 jovens aqui, né? E entendendo que as redes são as mesmas. Se você tiver o caráter aprovado, se tiver o desejo de servir a igreja, o desejo de amar as pessoas como Jesus quer, independente da cultura, independente, né, da situação. Então eu achei legal também isso. Porque o que me impactou quando eu cheguei na rede é a generosidade. Você coloca tudo sobre a mesa. Olha, o que eu tenho para oferecer é isso. Uau, sim. Olha aí. E você pode se abastecer, ou você pode pegar o que você quiser. Não existe tipo, não, isso aqui não. Isso não aqui tem não. nada engessado. Exato. Também, né? E você faz, tá lá, os recursos estão lá. Sim. E de acordo. E eu pude ver, né? Eu falo sempre das crianças lá, mas eu pude ver também, né? O que eu já vejo no Fábio, e logo a gente vai conhecer em Brasília, é a liderança com o mesmo espírito. Isso é importante. Não é não, Fábio? Isso é importante. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei sozinho. Eu vim sozinho, procurando esses anseios, né? Não é um Jesus novo, um Deus novo, metodologia. Era o cansaço de fazer aquilo que o pessoal já estava falando, não está funcionando. E a Bíblia fala assim, eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. E eu falei, qual? Né? De servir eu sei que é, mas como é que é? Não é assim. Né? E a gente sempre, o pastor, esqueci o nome dele. Júnior. Não, agora que pregou agora é Júnior, né? Júnior. O que estava aqui é o Marciano, né? Marciano. Né? Ele é o sucessor lá do Luciano Subirá. Isso. Né? E ele falou, né, sobre isso. É você procurar excelência. Falei assim, tá legal, mas não é isso ainda. Pode ficar né? mais. Aí pode fazer mais, mas fazer com quem? E ele falou assim, uma coisa lá, né? A excelência, ela acompanha uma pessoa com a humildade de aprender, né? Uau. E eu falei assim, tem alguém que sabe mais do que eu. E aí foi nesse negócio. Eu encontrei o pastor Carlito lá onde era aquela igreja. Ele estava saindo com as crianças. Na Betânia. Na Betânia. Uhum. Eu passei por lá e estava saindo. Ele, oi, Fábio, tudo. Um papo assim, corrido. E eu fui pro Paraná, não sei para onde eu estava indo. Eu passei ali e ele estava lá, me cumprimentou e fui embora. E aí, assim, passaram 2 anos. Aí depois foi aqui. Aí eu falei assim, não, eu vou. Sentei aqui na frente, no banquinho, comecei a chorar. Ele falou o seu nome. Ele falou, e aí, Fábio, como é que você está? Eu falei assim, tudo bem. Mas eu queria vir para um lugar que eu pudesse chorar, pudesse ouvir uma palavra, e foi aqui. Fiquei quietinho, falei assim, ninguém me conhecia, chorei. E eu falei, aqui, só anotando. Falei assim, vai ser melhor, vai ser melhor. Vim sozinho, depois eu trouxe minha esposa e meus filhos, depois nós viemos com carros separados, foi um furdúncio, furaram o pneu, choveu no meio do caminho, eu fiquei preocupado. Depois foi uma van, depois foi um ônibus, depois foram 2 ônibus, mais 4 carros, se eu não estiver enganado. Você viu que não foi exagero, ele trouxe uma comitiva próximo de 100 pessoas aqui. E agora não deu para a gente planejar, porque a gente ficou naquele negócio, porque a empresa que nós contratamos no ano 2018, ela foi para falência. Ela terminou de pagar para a gente 2020. Uau. Terminou de pagar aquilo que a gente estava programando para vir para cá. E aí eu falei assim, não vou pegar ninguém. Aí eu falei assim, gente, vai ter um espírito, eu estou indo.
mais de 45 pessoas deu jeito, veio para cá. E você sabe que legal. isso daqui eu vejo de vocês três, que todas as conversas que nós tivemos, ou presencial ou por vídeo, eu via que vocês já estavam planejando para vir para a conferência. Sim. Você já falava, né? Quando vem, já vai estimulando, vai criando essa atmosfera de envolvimento, né? Por isso que eu digo, essa coisa de pastorear, cuidar e passar esse DNA, dessa coisa, não é de uma hora para outra. Né? Tem um planejamento, tanto logístico, operacional, financeiro, né? Então tem que ter uma sintonia, né, Júnior? Uma coisa que eu me identifiquei muito quando eu cheguei aqui na Igreja da Cidade, e o Fábio falando ali, eu fiquei lembrando disso, eu vim primeiro só também. Do mesmo jeitinho. Né? Vou ver o que é esse negócio. Do mesmo jeitinho. É assim mesmo. E eu me encantei com uma coisa que é o cuidado do coração das pessoas. Né? Eu costumo sempre dizer uma coisa lá na igreja, que por que Deus odeia o religioso? Porque o religioso ele está preocupado com dogmas, processos, liturgia, mas esquece o coração das pessoas. Esquece o coração das pessoas. E a nossa essência é exatamente essa. A gente não está aqui para inventar dogmas, processos, nada disso. Princípios já foram estabelecidos para serem cumpridos. A gente está aqui para cuidar de coração. E quando eu cheguei aqui, uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção foi essa, o cuidado pelo coração. O pastor Carlito gosta de usar muito uma frase que é a seguinte coisa, métodos foram feitos para serem revistos. Então, assim, dogmas, processos, tudo a gente revê, mas princípios a gente vive e corações a gente pastoreia. E não tem outra coisa, coração é para pastorear. E eu acho isso muito lindo, porque a gente tem visto hoje um movimento no Brasil, e o Samuel destacou isso, um movimento em que muitos pastores já estão com isso ardendo no seu coração. Esse cuidado, essa vontade, mas às vezes ainda estão presos ainda por um processo, por uma situação, e às vezes não sabem como sair disso. Essa que às vezes por não conhecer, por não saber, né? Essa coisa de ser alcançado tanto no Mato Grosso como em Brasília, ou Rio, é essa coisa que realmente acontece agora na Europa. Nós estamos falando, o pastor Carlito está falando de um plano de expansão global. Né? O que já acontece com células que nós temos no Japão, na Alemanha e em Portugal. Até para rimar, né? Né? Mas nos Estados Unidos, então nós temos essa coisa que chega, que reverbera de maneira poderosa. Mas aqui, vamos entrar numa situação assim. O que é para vocês esse pastorear? Recebe aqui, tem uma referência aqui, nós somos 41 pastores hoje aqui, né? E eu vejo, né, o quanto que o pastor Carlito ele é essa pessoa que investe e vê o melhor das pessoas. Né? Como é que é o dia a dia? Vamos lá começar por Poconé. Como é que é o seu dia a dia lá, Samuel? Você é um pastor que fica em tempo integral, né? Você saiu também da vida civil. Né? Conta um pouquinho, né, de onde você veio, como é que foi isso e como que é pastorear hoje? O que é ser um pastor, né, realmente cuidando? Visita, aconselhamento, como é que é um pouquinho do seu expediente lá em Poconé, que eu acredito que seja um pouquinho diferente de cada um aqui. Então, eu sou natural de São Paulo, né, capital, e me casei com a cuiabana, eu conheci ela aí numa agência de missões. E ao lado do milagre do casamento, né? Então, nós fomos parar em Cuiabá dessa forma, no Mato Grosso. Fiz o seminário Batista, me formei, e fui convidado então para pastorear essa igreja. Ela é uma igreja que já existia há 22 anos, na época em que eu cheguei. Eu estou à frente dela há 6 anos, indo para 7 anos agora. Então, assim, foi um processo delicado para a gente, para mim. Né? Era um pastor jovem, pastor novo, de ministério. E nós tínhamos ali a missão de revitalizar essa igreja, que estava para ser fechada. Era uma congregação da Primeira Igreja Batista de Cuiabá. Nós tínhamos, na época, o pastor anterior me deu uma lista com nome de 15 pessoas, de 15 a 30 pessoas, mas essas pessoas só estavam na lista, né? Então, olha aí. Então, o pessoal do Ministério de Louvor, a nossa realidade inicial era o pessoal do Ministério de Louvor, eles subiam para cantar, e ficava eu, minha esposa e mais ali alguns outros irmãos, todos uns 5 irmãos. Né? Então, essa era a nossa realidade ali inicial. Então, nossa missão era revitalizar a igreja e emancipar a igreja. Né? E ao longo desses 6 anos, nós sempre tivemos esse desejo de trabalhar por propósito, de entender que o pastor ele precisa cheirar a ovelha, né? De pastorear o coração da ovelha, de estar próximo, mas também de não ser um super-herói, como a gente estava conversando agora há pouco.
Mas demonstrar a humanidade, né? As pessoas querem pessoas, os membros da igreja, né? Eu tenho percebido isso. Eles querem pastores humanos, pastores que sejam alcançáveis, pastores que sejam atingíveis, né? Seres humanos e como que entendam nós. o que eles estão passando também. Exato, porque mais... gente assim entende o que a gente está passando. É gente como a gente, né? Pastores que estão mais intocáveis talvez não tenham esse entendimento dessa realidade. E isso eu vejo muito aqui. Mesmo com o tamanho ou a proporção que a igreja tem hoje, não perdeu-se essa essência, essa proximidade, essa simplicidade, esse coração de pastoreio que eu vejo em todos os pastores aqui, né? Agora, falando da nossa realidade, hoje já tenho o meu gabinete pastoral. Eu conheci, bonito. Não tão bonito quanto o seu, mas... Mas, então, nós atendemos no nosso gabinete pastoral algumas demandas, mas assim, a gente vive mais na prática, no dia a dia, né, com as pessoas. Nós pastoreamos hoje já é uma realidade, né? Construímos isso ao longo desses 6 anos. Nós pastoreamos a igreja através das células. Então, nós temos um padrão, né? Nós temos o pastor da rede, né? Que eu acho que é você e Marissa mesmo, isso. Né? Aí você tem supervisão, coordenação, como é que você distribuiu lá? Tá. Hoje, a minha realidade, nós não temos ainda uma supervisão, nós temos diretamente a coordenação. Coordenação direta. Isso. Nós estamos trabalhando para poder chegar nesse nível. Então, hoje, nós que fazemos a própria coordenação, Marissa e eu. Né? Nós temos um casal de ministros que nós estamos preparando. Nós estamos hoje com 15 células, 14 em Poconé e uma em Várzea Grande, a nossa primeira célula fora da nossa cidade. Né? Então, a gente hoje está com essa demanda. E através dos líderes de célula, que nós fazemos aí esse pastoreio, essa proximidade, nós estamos mais ligados aos líderes de célula. Mas na função de coordenadores, nós estamos visitando semanalmente cada uma dessas células e estando próximo também, obviamente, dos membros dessas células. E como é que você está fazendo? Tem uma transição que é fortíssima, né? Ministério e liderança de célula, e a outra é o voluntariado e o contratado. Você já tem, como é que você vive essa realidade? Já tem pessoas que estão aproximando de você, já desenvolvendo uma tarefa mais do expediente mesmo da igreja? Você tem chamado já? Sim, sim. Hoje a nossa realidade apesar de sermos uma igreja em crescimento, nós temos mais de 25 ministérios. Uau, que lindo, lindo. E todos eles com voluntários. Né? E tem funcionado muito bem. No início desse ano, nós entendemos em Deus que era hora de trazer um casal para trabalhar conosco. Boa. Então, nós temos aí um casal de ministro hoje que trabalha integralmente na igreja também. Né? Que um cuida do propósito de serviço e o outro da adoração. Né? Então, nós temos esses 2 casais, ela é líder do Ministério Infantil, o outro é líder de toda a questão de mídia e comunicação e sonorização da igreja. Então, nós estamos trabalhando hoje para incorporar alguns desses líderes dentro da nossa equipe aqui ministerial. Legal. Nós estamos copiando vocês, né? Não, na questão do colegiado ministerial. Tô vendo. É isso aí. Né? E tem que, o que é bom, a gente precisa copiar, sim, né? Não, e outra coisa, que esse é o fórum que o pastor Carlito nos ensina já há muitos anos. Esse é o fórum de falar do coração, de fazer uma oração, orar uns pelos outros, colocar o planejamento da igreja, financeiro, administrativo, mas também já pensar em avaliar o que foi feito semana passada, porque podemos melhorar para a semana que vem. Tudo isso é um desafio, porque entra uma pauta muito poderosa aí. Mas vamos falar com o Fábio. Já fechou o mestrado, vamos lá. Glória a Deus. Quando foi mesmo? Ano passado, né? Final do ano, estou descansando até hoje. Meu Deus do céu. Já é um mestre, eu sei que, né, a tua realidade lá também, com grupos, né, de células ou grupos ali na ilha. Conta um pouquinho como é que é. O expediente, eu sei que você já tem uma cozinha linda lá, uma comida boa, tem um café que fica lá, tal, tem isso. A família, a Val mesmo já vive a realidade da igreja todos os dias. Conta um pouquinho para nós como é que é o seu dia a dia. O que é para você, Fábio, pastorear? Olha, nós, como o Samuel disse aí, pegamos no início, né? O fundador foi o pastor Edinaldo. Peguei uma parte de seminarista com ele, fui seminarista dele, diácono, e a gente entrou nesse processo, né? Que ele estava vislumbrando a igreja com propósito. E aí ele fez uma prova no Exército e passou, né? Foi ser capelão do Exército. Né? Então, hoje ele está em Bonito. Então, nós se tornamos amigos. Mas aí eu fiquei com um processo,
né? E aí algumas pessoas saíram, alguns líderes e tudo, e a gente foi treinando, né? E a parte pior é essa, né? Você treinar o líder, porque quando você está treinando, ele se escapole. Um fica doido, fica maluco, outro sai. E aí acontece, fica difícil. E nessa época eu pregava de manhã, de tarde, à noite, quarta-feira, domingo de manhã, fazia visita, e naquele molde antigo. E sonhava, quando dormia, sonhava que estava pregando, é isso? Mais ou menos essa mensagem. Será que eu deixei de visitar? E aí eu falei assim, poxa, mas eu acredito nessa visão. Foi quando eu vim para cá, eu falei assim, poxa, senhor, eu acredito nisso que é bíblico. Né? Não é dessa forma. Né? Então, eu falei assim, eu vou morrer antes do tempo e sem gozar de tudo aquilo que a vida tem a proporcionar, como diz Eclesiastes, né? E principalmente, né, com os propósitos de Deus. Não vai ser. Então, como é que vai ser? Comecei a vir, a aprender, eu falei assim, vai ter um tempo. E aí, quando aconteceu, foi devagarzinho, essa equipe veio, alguns saíram, né? Não adianta você pensar que todos vão ficar. Verdade. Né? O paizão fala assim, olha, dá oportunidade, quem quer descer do ônibus, descer. Né? Uns descem tranquilo, outros descem pela janela já, né? Quebra e pula pela janela, né? Eu estava ouvindo a mãezona e o pastor Fabiano falando de paternidade. Quando você falou assim, vamos agora, eu falei assim, bora. Tá falando de paternidade ali, escolha ser filho, né? Sim. Então acontece, tem uns que ficam nervosos e pulam pela janela porque fala que você mudou a doutrina, mudou tudo, e quando na verdade foi uso e costume, quando o senhor falou aí, pastor. Então, nós mudamos, começamos a mudar, e hoje a nossa, só estou resumindo, mas hoje nós somos 66 células, né? Nós temos coordenadores, né? São homens e mulheres que têm problemas, dificuldades, mas estão ali nos ajudando. Então, estou recebendo mensagem agora que tem gente ficando desempregada, tem gente agora, né, que está entregando mexe com informática, está entregando porque não deu para pagar o aluguel, né, e não estou lá. Então, vamos pegar esse gancho aí. Quer dizer, não é só o presencial, não é só fazer aquela visita, mas o acolhimento, o cuidado, você está fazendo agora, mesmo aqui durante a nossa conversa. Então, quer dizer, a tecnologia, né, para você, a tecnologia trouxe esse não parar da igreja através do online, através de uma reunião que a gente fazia por Zoom, né, no Meeting, né? E como é que acontece isso? Você hoje, os membros recebem isso com a mesma força? Como é que é essa coisa de cobrir, né, um membro através da tecnologia? É maravilhoso porque você pode fazer mais coisas em mais tempo, né? E essa habilidade que as pessoas foram treinadas para isso, né, para saber como é que você está, né, nas células, né, como é que você está? Né, fiquei desempregado, estou indo para o médico. Você, hoje, pelo menos para essa pessoa, cinco pessoas da igreja já conversaram. Então, quer dizer, a pessoa, alguém me ouviu. E quando eu chego na igreja, eu falo assim, o que aconteceu, Samuel? Como é que você está? O pastor não estava aqui, como é que ele sabe? Né, então, isso fica... Verdade. Claro, gente, algumas coisas passam, né? Né? Não tem jeito. Mas a pessoa fala assim, poxa, tem alguém orando realmente por mim. Né? Então, o pessoal chegou no pastor. E na estrutura... É a ideia da igreja família, né? É isso aí. Né? Então, é difícil, nos moldes antigos, você fazer isso. Porque você cansa. E quando é que você fica doente? Fica uma semana com gripe. Né? Então, hoje, fica mais fácil, né? Então, quando você chega, é porque alguém fez o serviço, o trabalho, cumpriu o ministério, né, o treinamento do jeito que ensinou, chegou. Né? Olha aí. Eu acho legal, algo que me marcou muito, que o pastor Carlito falou, foi assim, é impossível alguém, um pastor, cuidar de uma igreja de mais de 100 membros sozinhos. Porque alguém vai ficar desassistido, ou ele vai limitar o crescimento da igreja. Porque depois que passa desse número, você já não tem mais como os seus braços alcançarem essas pessoas, né? E esse cuidado do 1 a 1, do tete a tete, esse cuidado através das células, do discipulado, é extremamente importante. Ele fala exatamente, agora a gente ouve quase sempre, toda hora, né? Se você está fazendo algo grande, você não faz sozinho. É verdade. Ele está fazendo sozinho porque não é grande. Isso aí. Não é? Uma coisa que eu acho interessante, pastor, é essa questão da proximidade, né? Isso é uma coisa que a gente tem aprendido a vivenciar. Você hoje não tem como mais pastorear uma igreja que seja totalmente homogênea. É muito difícil você hoje pastorear uma igreja assim. Para o pastor, é até fácil você pastorear uma igreja homogênea, porque trata os mesmos erros de uma forma geral, atacado, e resolve. Mas quando você resolve pastorear respeitando a individualidade das pessoas,
respeitando o que elas são, buscando desenvolver o coração delas, deixando de pastorear de púlpito, mas pastoreando na mesa, que foi o que Jesus ensinou, pastoreando no tete-a-tete no dia, isso dá trabalho, isso dá trabalho. Dá. Mas é gratificante, porque você vê o modelo do discipulado, você vê a pessoa desenvolvendo, você vê a pessoa crescendo. E eu acho que é legal porque desenvolve a igreja de verdade. Sim. Não, a De uma igreja forma não cresce saudável. inchada, ela cresce também numericamente, porque ela está saudável, tudo que é saudável cresce, mas a saúde da igreja é outra. E a é pessoa se outra. sente amada porque ela está recebendo atenção. Hoje a gente sabe que um dos grandes desafios da nossa população é esse. É a falta da atenção. Ela precisa se sentir recebida, amada, cuidada. E aí quando um pastor deixa do púlpito, e eu falo muito lá na igreja a seguinte coisa: se vocês acham que o ministério pastoral é apenas pegar um microfone e vir pregar no domingo, vocês estão vendo de uma forma muito superficial. Verdade. É a ponta do iceberg, é a pontinha, porque assim, esse não é o ministério. O ministério não tem a ver com o microfone. O ministério tem a ver com o coração que serve. Até porque o Fábio falou que né, pregava, não é? Não Na estrutura dá antiga resultado. nossa, sou batista. Eu dava escola bíblica dominical, pregava, dava escola bíblica dominical, e ainda dava aula para quem ia se batizar. Né? Pregava à noite, quarta-feira. Fazia visita. Né? Tinha que ser, o pessoal ainda tinha que... Mas o Sim. pastor não vai vir? É Né? verdade. Então, eu tive que passar por É uma isso. cultura nossa, É né? uma cultura nossa. Então, quando nós começamos a passar isso com amor e carinho, né, começou a ficar diferente. Você conseguiu se E aproximar. daí o que o Júnior está dizendo. Então, você conseguiu qualificar, você conseguiu melhorar esse nível, porque não é homogênea, mas você pode cuidar através de outras pessoas. E a gente pastoreia, o pastor Carlito sempre usa essa frase, a gente pastoreia pessoas livres. Perfeito. E quando a gente diz pastorear pessoas livres, é pastorear cada um na sua essência. Porque assim, a particularidade que o senhor tem não é a mesma que o Samuel tem, que o Fábio vai ter. Se eu resolvo tratar todo mundo, por exemplo, no gabinete, na sala, não. Uma coisa que a gente faz muito lá na Indizos é exatamente esse. É de deixar um pouco o ambiente institucional e ir para as casas. Verdade. Entendeu? Porque, igual, por exemplo, teve um casal que eu recebi esses dias, ele virou para mim e falou assim: pastor, eu posso conversar porque eu quero ser recebido na igreja? Eu falei: sim, vamos conversar. Ele achou que a gente ia marcar onde? Na igreja. Eu falei: não, vou marcar na sua casa. Porque eu tenho muito isso, eu acho que a casa e eu acho que a igreja precisa se marcar na casa. Verdade. Senão as pessoas criam uma relação institucionalizada Sim. com a igreja. E é nas casas onde tudo acontece, né? As Sim. pessoas estão onde? Nas casas. E aí é o que a gente sempre fala, e eu creio que tanto o Fábio quanto o Samuel falam também a mesma coisa: nós não somos uma igreja para frequentar, uma Verdade. família para pertencer. Se nós somos uma família para pertencer, Já ouvi é nas isso em casas. algum lugar. Também. Isso me é familiar. É nas casas. Então, assim, é nas casas que a gente vive esse modelo, é nas casas que a gente vive esse propósito. Por isso que não é novidade para alguém, quando alguém, por exemplo, às vezes comete um deslize, um erro, como a gente estava falando agora há pouco, né? O ter misericórdia. Porque quando você conhece a pessoa dentro da sua essência, Verdade. você sabe quem ela é. Você pode discipular de uma forma pessoal, de uma forma mais justa, mais coração, Assim, então, mais Jesus. trazendo um resumozinho do que nós estamos falando, cada vez pastorear, então, e cuidar de pessoas, ou fazer um pastoreamento saudável, cada dia mais eu entender o que realmente a pessoa, sabendo o que a pessoa está passando, e não só imaginando o que ela está passando, é isso? Exato. É a ideia dos círculos concêntricos, né? Você entender onde essa pessoa está, qual nível ela está no seu relacionamento com Deus, com a igreja e consigo mesmo também, né? Você entender essa pessoa. Porque se você tentar, como o pastor diz, tratar as pessoas de igual modo, né? Até mesmo quem está chegando na igreja, o novo convertido, da mesma forma, você pode cometer um equívoco, né? Você vai ser muito mais assertivo, né? Se você entender em que estágio da vida essa pessoa está, o que ela está passando, qual a cultura que ela veio, de onde ela veio, porque cada casa tem a sua cultura, né? Sim. Falando de casa, Sim. cada casa tem a sua cultura e a gente precisa entender isso. O senhor foi criado de uma forma, eu fui criado de outra, você foi ensinado de um jeito, eu fui ensinado de outro. Eu tive sérios problemas de paternidade, fui órfão, Pois orfandade. Meu Deus. Exato. Eu saí da capital, São Paulo, e fui pastorear no interior do Mato Grosso. Então, precisa também haver aí
um entendimento de realidade. Já pensou se eu trago a realidade de São Paulo para dentro do estado do Mato Grosso? Como é que não vai No acontecer? 30 semanas, essa semana a gente falou, né? A partir do momento que eu me conheço melhor, eu passo a me entender melhor, eu passo a discernir Exato. realmente. Então, essa questão de pastorear é também revelar um pouquinho de si mesmo, daquilo que você até já superou. Tem acertos e erros, né? A gente erra e acerta. A gente vai partindo já para um final, porque a Priscila está olhando a gente ali mais ou menos. Né? Deixa eu só falar uma coisa nesse tópico, pastorzão, que ele estava falando. A gente precisa tomar muito cuidado e a gente precisa ter muita atenção numa seguinte coisa. Hoje a gente pastoreia para 2 grupos. Para um grupo que não conhece Jesus e que está conhecendo Jesus pela primeira vez, e para um grupo que já conheceu Jesus, mas alguém feriu esse grupo. E esse grupo Os ficou machucados, né? longe. Feridos, né? E aí a gente tem que pastorear e a gente não vai conseguir pastorear do mesmo jeito. Mas vem cá, será que eu estou falando para pastor? Pastor também é ferido, não? Com certeza. É? Pastor Eu ia também até fica falar esse machucado. ponto. Né? Da mesma forma que as ovelhas precisam ser cuidadas, nós também precisamos de cuidado. Não é É isso, os que Júnior? mais Da precisam. mesma forma, a gente precisa resistir uma tentação. Né? Os pastores precisam resistir uma tentação que acharem que nunca precisam serem cuidados, Uau, né? isso, Nunca precisam isso. serem ouvidos, né? De coração para coração. E eu acho que isso é um grande desafio nosso, é exatamente isso. Abrir o coração, conversar, estar junto e não achar que é o super-herói, né? Ah, não, agora eu recebi a unção, eu sou o super-herói e eu vivo só. Não vive só. Você não consegue caminhar só. Né? É necessário isso. Eu vejo muito isso. Eu acho que a minha oração, quando eu falei da rede, foi exatamente essa, porque eu sofria nessa época. Eu sofri muito por andar só. Eu venho de uma cultura em que a gente não poderia ter aliança com pessoas de fora daquela denominação. Entendeu? Então, isso me fez ficar muito preso a mim mesmo, nos meus processos. Então, eu sofria demais. E aí, quando eu vi que estava pesado, eu falei, Jesus, eu preciso de alguém. E eu preciso de alguém que não seja esse alguém que vai estar ali comigo e que eu vou ter que dar o conselho. Não, eu preciso de alguém que eu abra meu coração e seja verdadeiro. Que possa orar por mim junto comigo, possa confidenciar comigo as coisas, mas também posso orar. E eu encontrei grandes homens de Deus nesse caminho, inclusive esse bonitão que a gente está falando aqui, que é o pastor Júnior. Você começa a se questionar, Para quem não está vendo o vídeo, está falando de mim. Você começa a se questionar, será que o ministério é isso, esse peso, né? Uhum. Eu acredito que não, porque Jesus disse que o seu fardo era leve, o seu jugo era suave. Né? É óbvio que nós estamos as nossas dificuldades, as lutas, as questões ministeriais, mas eu me lembro da minha consagração. O pastor que orou no momento de posse falou para mim, Samuel, o ministério pastoral é solitário. Eu falei, eu não creio nisso, não deve ser assim. Então não é uns aos outros? É solitário, você vai se ver muitas vezes sozinho, você cuida de muitas pessoas, mas você vai estar sozinho. Essa, para mim, não é uma realidade ministerial, Graças porque a Deus. a gente precisa caminhar junto, né? Porque se um cair, o outro levanta, não é isso? E, às vezes, no nosso próprio meio, a gente pode receber também das pessoas. Sim. Né? A gente vê muitas pessoas falando, não, eu não posso receber de um discípulo nosso. Eu falo muito isso. Como é que eu não vou receber de um discípulo se a unção que ele está recebendo vem da minha própria vida? Se eu não receber dele, significa que a unção que eu estou passando para ele... Boa, é isso. Está entendendo? É isso. Então, não é? Eu estou ensinando errado. Se eu não posso... Eu tenho uma filha espiritual que um dia ela veio e perguntou assim para mim, eu posso orar pelo senhor? Eu falei, pode, claro. E ela me deu uma palavra profética que fez todo sentido na minha vida. E aí o que eu falo... Cara, ela colocou a mão, orou por mim. Não vou poder receber de uma filha? Claro que eu posso. Se a unção que está sobre ela é da minha vida, então, se eu não receber, é porque eu estou errado. Verdade. E outra, Entendeu? se é do meu rebanho, se eu estou cuidando, tem saúde nela. Eu sei o que há Eu estava nela. falando pro Samuel, um pouquinho antes de você chegar na sala, falando assim, a importância que tem... Gente, nós temos que, hoje, restaurar 2 ministérios. Fábio, é muito importante a gente olhar para isso. Tem muita coisa acontecendo de bom na igreja. Mas a força do ministério intercessório é algo fundamental. Está o nível de problemas que surge, às vezes, com a liderança, exatamente baseado no que você está falando, Júnior, em que a pessoa está enfraquecida, não busca ajuda. Isso é verdade. Não é? E aí causa sérios problemas, né? E você cai. Então, o poder da intercessão, desse ministério de bastidores, gente, fortaleçam isso na igreja.
Hoje tem, jejuando pela Conferência Espírita, pessoa orando pela vida do pastor Carlito e pastores, a família dos pastores aqui, 176 pessoas. Ah, é muito, é pouco? Não, não sei. Só sei que estão disponíveis, foram voluntários, não é isso, Pri? Que foram voluntários para poder orar para que isso aconteça. E nós estamos preparados para que algumas coisas que não saiam erradas não venham afetar o bom andamento de tudo. Não, e a gente vê em Neemias, a grande principal diferença que Neemias como líder, bem lembrado. Oração. E ele diz, e eu orei ao Senhor, eu busquei o Senhor. Quando a gente tem isso... E veio recurso, veio liberação das províncias, veio as carroças de madeira para poder chegar em Jerusalém. Sim. É isso, não é, Fábio? É isso aí. Nós temos essa jornada de oração lá. E nós fizemos um grupo no WhatsApp para ter essa 24 horas de oração. Então sempre tem 5, 6, 10, 15 orando pelas madrugadas, né? Pela igreja e pelas famílias. Por quê? Porque a gente começou a ver isso. Como é que faz? Né? Então isso veio também, a gente trabalhando já dentro da Covid, como é que faz para se juntar para orar? E aí ficou a oração, o jejum. Né? Tem gente que jejua 1 hora por dia, 2 horas, 12 horas nessas campanhas, porque é importante, como o senhor falou, alguns líderes, não só e apenas os pastores, mas outros estão caindo por isso. A gente está ensinando, a pessoa fala assim, não, mas dá para andar sozinho. Verdade. Aí tem duas coisas que enfraquecem muito essa liderança. É a falta de humildade. Sim. E simplicidade. Você fez uma coisa, estou lembrando aqui agora, que nós fizemos uma chamada numa vigília para um membro da igreja que estava desenganado no hospital. Não foi? E nós fizemos aquela oração. O poder da intercessão da oração ali foi um negócio tão forte. Eu aqui em casa com a Simone, um poder muito forte, eu acho que uma sexta-feira à noite, se eu não me engano. Que, né? E depois vendo a recuperação. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho disso, porque dá para você fazer, dentro de toda esse movimento que nós estamos falando aqui nesse podcast, mas que não podemos esquecer. Se a gente não tem joelho no chão, se a gente não ora, se a gente não aplica a fé, gente, é muito forte essa questão de você acreditar realmente que a oração é poderosa, que a oração intercessória é poderosa. Você lembra disso? Isso, nós fizemos uma vigília, né? Uma vigília. Aí eu falei assim, pastor, o senhor tem um tempinho? Eu estou saindo daqui, né? Estou indo para casa. Eu falei, então dá tempo. E nós fechamos com 5 pastores para nos ajudarem na vigília, visto que não dava para fazer presencial. Tinham 10 pessoas correndo para cima e para baixo. O pessoal da câmera, o pessoal do som, como está o pessoal aqui, né? E aí eu falei assim, vamos fazer essa vigília. Ele topou, eu falei, vai falando. Né? Aí ele pegou, a gente começou a ter uma garotada nova, né? Começou a ver o pedido de oração, começou a passar. E a gente começou a orar, ele orou, intercedeu, a pessoa começou a melhorar. Né? Então, é o ambiente profético, ou a gente muda ou não, ou a gente crê ou não. Né? Então, como pastores e líderes, o que nós mais temos são ambientes que mudaram. E não foi para o profético, não foi trazer os céus para a terra. E o que acontece? Aí você recebe uma palavra, você vai andar sozinho. Né? E aí, quer dizer, você pega aquilo, põe no seu coração e na primeira dificuldade fala assim, alguém me disse que eu vou andar sozinho. Mas é porque ficou a conotação, ou a ideia de que se você mostrar sua fraqueza, você é fraco. É verdade. Gente, isso é totalmente fora. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não... Meu Deus. Não. E nós somos líderes espirituais, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, o líder financeiro vai trabalhar com finanças. O líder empresarial vai ter tópicos lá e ferramentas empresariais. Nós somos líderes espirituais. Líderes espirituais vão trabalhar com ferramentas espirituais. E a ferramenta espiritual que nós temos principal é a oração. O natural, ele intervém no sobrenatural, chamando a cultura do profético. E aí, assim, não queira, né? Um grande problema é a gente querer viver assuntos sobrenaturais com as ferramentas naturais. Não vai dar certo. E depois é uma coisa, já que o seu filho está ali, representa os nossos filhos também aqui, né? Nossos filhos biológicos, traça-se um padrão cultural também. Se os nossos filhos nos veem orando, eles vão aprender a orar. Verdade. E não vai ter problema, já vão passando isso para o biológico, para o espiritual, para a família espiritual. Se o Gabriel estiver orando, o dia que você precisar de oração para ele, não vai ser um negócio fora do padrão. Eu posso orar pelo meu pai. Sim. Então, nessa vibe aí de simplicidade e humildade, você está marcando o teu filho para aquilo que é mais poderoso. Gente, pega o ministério de Jesus. O homem orava. Pai. E tanto é que os discípulos chegam para ele, agora nos ensina.
Então é o seguinte, Pai Nosso, então vamos lá, né? O Gabriel, ele tem uma história de oração exatamente por isso. Ele tem várias respostas de oração que ele fez. Uma principal ele orou pelo nosso segundo filho, pelo Arthur. Uau. Nós não queríamos ter um segundo filho, nós já tínhamos decidido, entrado num comum acordo que seria só o Gabriel. E ele um dia chegou em casa falando, por que a minha família é só de 3? Eu quero um quarto. E aí a gente tentou explicar. E ele começou a orar pelo pai. Ele foi orar. E ele orou pedindo. E o Senhor respondeu. Tem vários outros. Ele tem vários testemunhos de oração exatamente disso. Que ele chega para o Senhor, ora da forma dele, de forma muito simples. E Deus responde. E eu acho que Gabriel está participando do nosso podcast aí, né? Desse jeito. Olha, vamos lá, gente. Agora sim, vamos falar um pouquinho da agenda. Aqui nós temos um ano profético, já falei, do Espírito Santo. A sua igreja deve ter um ano profético, deve ter uma coisa que você já aliançou com a igreja para este ano de 2022, que é um ano totalmente diferente, né? Nossas orações, inclusive, é para um ano, né, que além de sair da pandemia, dessa guerra lá no leste europeu, ter fim em nome de Jesus, de problemas de saúde, problemas, tanta coisa acontecendo, né? Eu queria que vocês passassem agora um pouquinho do que é o seu ano lá, e uma palavra, porque tem pastores aí, né, que estão nos ouvindo pela primeira vez, já sabendo que tem essa coisa da rede espírita, da coisa da igreja, da conferência, e você deixasse essa última palavra para cada um daqueles que nos acompanham. E falando um pouquinho, deixa aí o seu contato, o seu telefone. Né? Eu sei que o Samuel já está na lista. O Fábio já começou a dizer que vai ter culto domingo, né? Entendeu? Ele já partiu na frente. Eu tenho que aprender com eles, estou falando. Vamos fazer isso aí. Na nossa casa, nós estamos no ano profético da maturidade. Uau. Nós acreditamos que tão importante quanto a conquista em si é o processo que nos faz chegar até ela. Se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos qualificados, chegaremos lá, mas não do jeito certo. Então, o meu desejo é que você possa viver um ano de maturidade também. O meu @ é @PR _ Samuel Santos. Repete aí isso. PR _ Samuel Santos. Samuel Santos, Deus abençoe. Da nossa casa é @Igreja Nossa Casa Online. Vocês aqui ficaram também registrados aquele hotel lá, aquele hotel que eu fiquei hospedado lá em Poconé. Hotel Sesc. Meu Deus, que coisa linda, gente. Fantástico. Porto Cercado. Hotel Sesc Porto Cercado. Muito bom, muito bom. E aí, Fábio? Nós estamos lá com o tema Profetizando Avivamento, né, para esse ano, visto que nós passamos nesses 2 anos de pandemia. Aí estamos trabalhando em cima disso aí. Nós temos algumas programações que estão retornando. Nós temos ali nossa página www.ibboneró.com. E aí você vai ter outras informações lá. Um abração, quero mandar para a pastora Val, minha esposa, né, que tem me ajudado muito nessa transição toda. Né, e apostado em Eu achei que você que ajudava ela lá. Ela tem me ajudado, você faz assim. Então, ela não pôde vir porque tá com... À noite está tossindo, e aí de manhã fica legal, e ela frio demais aqui, então ela ficou com medo. Liberar uma palavra abençoada lá, que os netos todos estavam meio gripadinhos, né? Isso, né? A Aninha, Alice e o Samuel, são meus 3 netos, né? O Jonas, imagina, o Lucas, eles no pronto-socorro com os 3 no carro. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Não, entendeu? Vai para cada um, vai para um canto, né? Deus abençoe o Jonas e a Thalita, né? O Lucas e a Julinha, né, que fazem parte desse ministério também, tem nos ajudado. E nós agradecemos por essa casa, que essa casa sempre esteja aberta aqui, nos empoderando, nos trazendo inspirações. E você que está nos ouvindo, que é pastor líder, entra aí na Rede Espírita para você abençoar. Isso. Né, ser abençoado, você vai ver que não vai andar sozinho mais, para desse negócio de andar sozinho. Como eu digo lá na igreja, a bagaça é grande quando você anda sozinho, e aí você fica sozinho, e quando tem que resolver o problema, fica sozinho, pior ainda. Então vem aqui, tem amigos, tem servos de Deus, né, que podem te auxiliar, orar por você. No dia 31, foi meu aniversário, dia 31/5, eu recebi uma mensagem do pastor Carlito, com mais de 17 mil membros. 5 horas da manhã, ele falou assim, orei por você. Eu sei disso aí. E o pastor Júlio falou assim, orei por você. O total do ministério do pastor Júlio Florencio é 3 vezes a nossa igreja juntas, nossas.
Ele teve o tempo ainda de orar por mim no dia 31. Então, gente, você não vai falar assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Você vai ser, tem gente orando por mim, e porque eu tenho um valor diante dos céus. Então, isso te empodera, faz com que você continue andando no ministério sem essa palavra, não digo profética, essa palavra que o seu ministério é andar sozinho, né? Você vai ver que tem pessoas que podem marcou andar mesmo, com você. Samuel, marcou, né? É uma palavra forte. E esquece desse negócio. Amém. Logo esse troço fora, que você pode andar sozinho. Tá? Que Deus abençoe você, amigão. Venha para cá. Né? De repente você vai pegar um espírito aí, não dá para vir, mas dá uma olhadinha aí no podcast, dá uma olhadinha na página, né? Acompanha, só para você pegar um pouquinho, né, daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus abençoe a todos aí. Amém. Vamos lá, Júnior. Lá da igreja a gente está com o ano da intimidade. Intimidade. O ano da intimidade. Ano passado foi o ano do avançar e a nossa igreja avançou muito. E esse ano o Senhor nos deu essa palavra sobre o ano da intimidade. Porque você gera na intimidade. Né? Você gera quando você vive em intimidade com o Pai, é aí que você gera. Né? Como diz Cântico dos Cânticos, ele me levou para os átrios, né? E ele me amou. Então esse é o ano lá na igreja, o ano da intimidade. E a Indisa, ela tem muito esse desejo de levar as pessoas a viverem essa vida completa em Jesus e ser uma referência em servir. Porque eu penso exatamente isso. Jesus passou e transformou, deixou um legado. A gente precisa também, como igreja, passar e deixar um legado. Amém. Né? Minhas redes sociais é @PR, né? Júnior Barroso, só que Barroso com Z. Com Z. Com Z. Então, PR Júnior Barroso com Z. A da nossa igreja é Em Jesus Oficial. Né? @Em Jesus Oficial. E eu acho que eu vou complementar exatamente o que o Fábio acabou de dizer sobre essa questão do não ande só. Né? Eu acho que isso é muito importante porque assim, eu acho que essa é uma estratégia do inferno para destruir pastores. Né? Que você ande só. Né? Que você não demonstre o seu coração e não abra o seu coração. O próprio Jesus passou por um momento de aflição, foi orar, e ele estava com os amigos orando, né? Então, assim, é necessário que a gente tenha pessoas que a gente ande junto. Eu tenho certeza que naquele momento os discípulos ali sabiam que Jesus estava passando, na aflição do coração dele. Então, não ande só. A rede serve exatamente para isso, para nos abençoar. São completamente acessíveis, como o Fábio disse, cara, uma igreja com 18 mil pessoas, onde o pastor Carlito está junto com a gente, falando, a gente manda mensagem, ele responde. Entendeu? Então, assim, esteja junto, porque a rede não é algo que é do pastor Carlito. A rede é algo do reino. Ele já deixou isso bem claro. É do reino e abençoa pessoas. Então, assim, eu acho isso muito lindo e convido todos a participarem. A rede foi resposta de oração para a minha vida e para a nossa igreja e tem sido bênção. Então, que o Senhor possa abençoar todos. Pastorzão, mais uma vez, obrigado por esse convite. É um ordem de Deus esse homem. E que prazer dividir essa mesa com o Samuel e com o Fábio. Amo vocês e prazer foi meu. E eu tenho certeza, como eu sempre falo, quem caminha para um propósito sempre se encontra no caminho, né? Então, eu tenho certeza que hoje encontrar Fábio, encontrar Samuel, estar aqui junto, é um caminho de propósito do reino. E que a gente possa, através das geografias, né, das distâncias que nos separam aí, né, a gente possa cobrir todos os estados e o Distrito Federal da nação brasileira. Né, num ano difícil, você que representa aqui o Distrito Federal, né, que seja um ano de boas escolhas, que o Brasil saiba realmente entrar e entregarmos essa nação na mão do Senhor. Obrigado àqueles que nos acompanham. Essa aqui é Estação Cidade 1120. É com alegria que a gente fez esse podcast. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.